E nesta noite ela vai ministrar a palavra aos nossos corações. Deus já colocou no coração dela a palavra sua que nós precisamos ouvir. Ela vai ser simplesmente um instrumento nas mãos do nosso Deus. Então vamos estar orando pela nossa irmã Beatriz, e logo após ela vai estar à vontade, e pedir a nossa equipe, Michel, eu vou depois que a Beatriz cantar, pregar, geralmente vamos ouvir, mas não vou possivelmente, né? Oremos. Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos mais uma vez na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, porque chegamos até a Tua casa, e aqui já podemos Te cultuar, louvar, glorificar o Teu nome. Já, Pai, entramos em intercessão, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos Teus filhos que conseguiram chegar aqui. Eu tenho certeza que muitos dos Teus filhos queriam estar aqui nesta noite, mas a saúde ou alguma outra situação impediu de estar aqui, mas que aonde eles estiverem, as Tuas mãos estejam sobre eles. Quero te agradecer pelos nossos visitantes que estão aqui nesta noite e pelos Teus filhos também, Senhor. Agora quero colocar diante de Ti a irmã Beatriz, a qual vai ministrar a Tua palavra nesta noite. Tu já colocou a mensagem no seu coração, e que essa mensagem que ela vai pregar agora venha alcançar cada coração aqui presente. E se há alguém nesta noite precisando de Ti, que os seus corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Obrigado por tudo. Use Tua serva segundo o Teu querer, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Vamos à mensagem. Convidar os irmãos para lerem a palavra do Senhor que se encontra em Isaías, capítulo 40. Eu ia ler apenas alguns versículos, mas acho interessante a gente ler ele por completo. Então eu vou ler do versículo 1 até o versículo 31. Amém? A minha versão é a NVI. Diz assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O vento não passa de relva, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu
as águas na concha da mão, ou com plano definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito Santo do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano lhe seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com um ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, irmãos? Eu achei importante a gente ler o capítulo completo, apesar de ser um pouco longo, porque é uma passagem que muitas vezes a gente fixa muito nos versículos finais, né? Que é aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, renovam suas forças, que a gente toma posse como uma promessa para nós. E pesquisando, achei interessante que essa profecia que o Senhor dá a Isaías foi no momento que o Senhor, no capítulo 39, o Senhor fala o juízo para o rei, né, o Ezequias, e fala para ele que a Babilônia iria invadir o reino dele e tomar tudo aquilo que ele tinha mostrado para as outras pessoas e tinha se vangloriado. E ali o Senhor dá essa sentença para Ezequias. E então, logo após, a gente vê essa palavra de consolo do Senhor, de encorajamento.
E essa palavra seria para esse povo que iria futuramente ir para o exílio da Babilônia. E aqui o Senhor ele começa falando para o futuro daquelas pessoas. Elas ainda nem iriam, ou talvez não seriam o mesmo público que estaria ouvindo ali na hora, talvez seus filhos, mas no futuro, quando eles tivessem em suas mãos, né, a carta escrita, ou o texto, eles poderiam reler e ter as suas forças renovadas, se sentir encorajados. E eu queria frisar, ali eu botei o tema de hoje, né, da pregação, como um verdadeiro descanso, para a gente entender um pouquinho essa parte aqui, que diz que os jovens se cansam e ficam exaustos. E essa diferença, né, para Deus, que Ele não se cansa e nem fica exausto. E eu queria começar pensando com os irmãos, por que aquele povo poderia ficar cansado? E a gente vê aqui, decorrer do texto, que diz que eles falam, né? O Senhor não se importa com a nossa causa. E isso pode ter acontecido porque eles ficariam muito tempo na Babilônia, como a gente viu em Jeremias, também profetizou sobre aquela época, um pouco mais à frente. E ele disse que eles ficariam por 70 anos naquela situação. E quando a gente, né, trazendo para nossos dias, quando a gente passa por um momento difícil por muito tempo, fica muito tempo numa situação que é difícil, que é cansativa, às vezes uma situação de doença ou problemas familiares, a gente acaba tendo esse pensamento como esse povo teve. Será que Deus se importa? Será que Ele está vendo mesmo o que está acontecendo? E a gente vê, né, como a gente é tão parecido com esse público que foi o público original, e como o ser humano é tão... Nós repetimos as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas reclamações. E Deus sabia já que o povo iria cansar, Deus sabia que o povo ia ficar desanimado, assim como Ele sabe que nós, muitas vezes, ficamos desanimados, ficamos chateados, não compreendemos muito bem o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer. E Ele tem sempre essa promessa, e essa promessa, na verdade, essa ordem, né, para o profeta: console o meu povo, encoraje. E não só encorajar, né? A gente vê que durante o capítulo não foi só palavras de encorajamento que ele deu, mas também de repreensão, porque o povo estava começando a duvidar do poder de Deus, e Deus estava se revelando como soberano, criador de todas as coisas. E o que tem cansado a nossa sociedade? Como eu falei, se assemelha muito ao que o povo passa. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou ler, para mim não ficar perdida, tá bom, irmãos? Mas diz assim: a forma de viver no mundo não deve ser imitada por aqueles que foram chamados para viver de maneira diferente, no caso nós, né? Em nossa cultura, a produtividade muitas vezes é tratada como o maior sinal de valor e sucesso. É verdade que há períodos da vida em que será necessário trabalhar mais e descansar menos fisicamente. Porém, Deus nos chama a uma maneira diferente de viver, uma vida em que o trabalho não ocupa o lugar da confiança nele. Em que o descanso não é apenas uma pausa para produzir mais, mas uma expressão de dependência do Senhor. Então, eu não estou falando que a gente... às vezes a gente vai muito para o extremo, né? Pensa que descansar no Senhor é não fazer nada, ou fazer a obra do Senhor, ou fazer as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, é nunca parar. E o Senhor nos deu o espírito de equilíbrio, assim como a palavra diz, né? O Espírito Santo, ele nos dá o espírito de equilíbrio. E a gente não pode imitar o ritmo do mundo, né? Essa pressão de nunca descansar, essa dificuldade de, até mesmo quando descansa o corpo, a mente não para, excesso, né? Botei ali, hiperatividade, nunca
está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Excesso de estímulos seria excesso dos dias de hoje, né? Que a gente tem muito excesso de informações, realização de muitas tarefas, pressão constante por desempenho, essa pressão de ter resultados rápidos, de chegar em algum lugar e ter essa sensação de nunca ser suficiente. E o que a palavra diz sobre isso? Qual é a resposta do Senhor para essa nossa correria? Lá em Salmos 127, versículo 1 e 2. Diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então a gente vê que a gente não pode depender da nossa força apenas. É óbvio, né, como eu falei, a gente precisa se esforçar para as coisas que a gente deseja. Estamos em sociedade, precisamos de trabalho, precisamos de alimento, então todos nós precisamos fazer a nossa parte, mas ter esse reconhecimento de que se o Senhor não abençoar, de nada vale. Ter essa mentalidade de que tudo que fazemos é o Senhor quem dá a palavra final, é o Senhor quem abençoa. E pode passar o slide. Eu queria pensar também, meus irmãos, por que temos tanta dificuldade para descansar? Eu coloquei alguns pontos ali. O primeiro ponto diz pouco conhecimento de Deus. E, na verdade, às vezes a gente até conhece Deus, assim, de ouvir falar, ou temos nosso dia a dia na igreja, lemos a Bíblia, às vezes até mesmo falamos para as pessoas, Deus é bom, Ele faz, acontece, mas é um conhecimento muitas vezes raso, é um conhecimento distante, em que a gente não para meditar, não é algo que a gente faz constantemente. Eu vou ter assim, muitas vezes passamos pouco tempo meditando sobre quem Deus é, e mais tempo pensando sobre o poder dos nossos inimigos ou dificuldades. E às vezes, quando a gente passa mais tempo pensando nos nossos problemas, mais tempo pensando nas dificuldades, nos problemas que parecem tão grandes, aí eles parecem bem maiores, vão aumentando, e Deus fica cada vez mais fraco, vamos assim dizer. E aí, como aquele povo estava dizendo, né? Deus não se importa. Eles estavam numa cidade rodeada de falsos deuses, e não é diferente, né, dos dias de hoje. Hoje o nosso mundo está tão distante de Deus, e às vezes a gente acaba sendo levado pela visão do mundo e não temos esse tempo de pensarmos sobre quem Deus é. E aqui a palavra, o Senhor, Ele começa a falar sobre a grandeza dEle, como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele chama as estrelas pelo nome. E esse mesmo Deus é o Deus que nos ama, que nos ouve, que está atento à nossa situação. Em Jeremias 9, 23. Jeremias 9, versículo 23, diz assim: Assim diz o Senhor:
Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Lá em João 17, versículo 3. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oséias 6, 3. Diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, todos os versículos aqui falam sobre a importância de conhecermos, e que essa é a vontade de Deus, como está lá em João. Essa é a vontade de Deus para que a gente o conheça. E como a gente pode conhecer a Deus? Através da oração, da leitura da palavra, com conversas espirituais, louvores, né, que falam da grandeza de Deus, e meditar cada vez mais sobre quem Ele é. Conhecer a Deus não é apenas saber fatos sobre Ele, mas compreender quem Ele é, seu caráter, seu poder, sua fidelidade, sua justiça e seu amor. Pelo longo tempo que ficariam longe da terra e cercados por falsos deuses, o Senhor lembrou que Ele ainda era soberano e o único verdadeiro Deus. O Senhor continua nos chamando a conhecê-lo em meio a uma sociedade corrompida. Precisamos cuidar para não pensarmos como o mundo. E isso é importante, porque, como eu falei, estamos no mundo, e se a gente não para pensar sobre quem Deus é, a gente acaba pensando como o mundo pensa, imitando comportamentos que não agradam ao Senhor. Lá em Isaías 8, o Senhor faz um alerta, Isaías 8, 11. Aqui o Senhor está falando em outra época, né, para o povo. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chame conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo, e a Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Então, essa meditação sobre quem Deus é importante para que a gente não venha temer o que o mundo teme, começar a pensar igual ao mundo e perder de quem realmente tem um controle na mão, né, que é o nosso Deus. O segundo ponto diz assim: uma visão errada de Deus produz uma confiança errada. É uma consequência, né? Quanto menos tempo a gente passa pensando sobre quem Deus é, sobre os feitos dele na terra, no passado, às vezes a gente tem que trazer em memória o que Deus fez na nossa história, às vezes a gente esquece e começa a pensar muito nas coisas que podem acontecer, que às vezes nem acontece, e a gente se perde. Então a gente começa a ter uma confiança fraca, frágil. Ter uma visão errada de quem o Senhor é nos leva a compará-lo a seres humanos. E o que seria comparar Deus com os seres humanos? Quando a gente começa a projetar em Deus falhas das pessoas. Muito se fala, né, da dificuldade que algumas pessoas têm de ver Deus como pai, como um bom pai, por causa da sua relação ruim com os pais terrenos, ou às vezes com uma dificuldade na igreja, ou uma decepção com alguém. E aí a gente acaba projetando em Deus características humanas.
que é como o povo estava fazendo aqui em Isaías, né? Na época de Isaías. Será que Deus não vê? Será que não se importa? Isso são características humanas. Os seres humanos são limitados, os seres humanos não conseguem estar em todo lugar ao mesmo tempo, se cansam e não podem fazer muitas coisas. O povo estava esquecendo quem Deus era. Ao perder sua visão, passava a tratá-lo como se fosse limitado, semelhante aos homens ou até mesmo inferior aos ídolos adorados na região onde estavam. Mas Isaías mostra o contraste. Os seres humanos se cansam, os ídolos precisam ser fabricados e sustentados para não caírem. E Deus, Ele é eterno, Criador de todas as coisas, não se cansa nem se fatiga. Quando deixamos de conhecer o verdadeiro caráter de Deus, tendemos a colocar nossa confiança em outras coisas. Muitas vezes somos tentados a buscar descanso em outros lugares, pessoas, circunstâncias, em vez de buscar o descanso no Senhor. Por isso, precisamos estar atentos para que essas coisas não ocupem um lugar que pertence somente a Deus e se tornem ídolos em nosso coração. E aí é uma consequência, quando a gente tem pouco conhecimento sobre quem Deus é, acabamos tendo uma visão errada sobre Ele. E quando passamos por situações difíceis, de desespero, de cansaço, às vezes a nossa alma fica cansada, sobrecarregada, e aí ao invés de a gente fugir para Deus, ir ao encontro de Deus em oração, buscando Ele na palavra, ou com o acompanhamento de algum irmão, a gente procura esse descanso em outros lugares. E o livro Deuses Falsos, ele traz algumas perguntas para a gente fazer e refletir, para a gente identificar um falso ídolo no nosso coração. O falso ídolo seria não só, às vezes a gente fica muito preso mas eu não tenho uma estátua na minha casa, eu não tenho nenhuma imagem, mas falsos deuses, hoje, são muitas coisas que nós podemos colocar no lugar de Deus no nosso coração, Aquilo que rouba o lugar de Deus, que a gente coloca toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa. É o próximo slide. Tem umas perguntas assim. O que eu mais temo perder? O que mais ocupa os meus pensamentos? O que, se fosse tirado de mim, faria minha vida parecer sem sentido? Em que eu deposito minha segurança quando estou com medo? E aí a gente, refletindo sobre essas perguntas, a gente pode perceber, principalmente, o que está ocupando muito os meus pensamentos. A gente pode, sempre no dia a dia, fazer essa pergunta. Quando nossos pensamentos estiverem atordoados, por que eu estou pensando só nisso o dia todo? Por que isso está ocupando tanto a minha mente? Será que eu deveria pensar muito sobre essa situação? Eu sei que às vezes, claro, tem momentos difíceis, pode ser, às vezes, um parente, vamos supor assim, um parente está em uma situação de enfermidade, isso, é claro, ocupa os nossos pensamentos, mas o que a gente tem feito com esses pensamentos? Será que o medo também, que pode ser um Deus na nossa vida, tem guiado o nosso dia, nossas escolhas? E o próximo ponto diz assim: desconfiança do caráter de Deus e autossuficiência. Isaías 30, versículo 15.
diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, pois Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então aqui seria essa autossuficiência. Às vezes, dependendo da situação, da ameaça, né, vamos assim dizer, acreditamos que precisamos fazer algo e fica aquele pavor na nossa mente, preciso fazer algo. E aí a gente não recorre ao Senhor em oração, primeiramente, para Ele dar a direção do que temos que fazer. Porque se a gente for pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força, às vezes a gente até piora, né, a situação, ao invés de ajudar. Capítulo 40 de Isaías, o Senhor é apresentado como Deus Todo-Poderoso. E o ser humano é descrito como limitado e pequeno. Em alguns casos, o cansaço surge quando tentamos agir como se fôssemos o Deus da nossa história. Nos agitamos e acreditamos que tudo depende das nossas próprias forças. Caímos no engano de acreditar que podemos resolver todas as coisas. E isso muitas vezes aparece de forma sutil. Aos poucos e sem perceber, desconsideramos o Senhor em nossas vidas. Nossa dificuldade de descansar revela nossa dificuldade de confiar que Deus irá cumprir sua promessa de cuidar de nós. Em nosso interior pode haver uma leve suspeita de que Deus fale com sua palavra. Então, muitas vezes, quando agimos assim, na nossa própria força, nós estamos dizendo para Deus que não confiamos tanto nele assim, ou que talvez ele não cumpra a promessa dele, que ele iria cuidar, que ele iria prover. E aí a gente acaba dizendo também para Deus que ele não é tão poderoso, né? Às vezes a gente não fala isso com palavras, mas com atitudes. Nossas atitudes demonstram o que nós acreditamos acerca de Deus, sobre Deus. E às vezes a gente pode falar que a gente acredita, falar, né, com a boca, professar uma coisa, que Deus é bom, que Ele provê, que Ele cuida, mas no dia a dia a gente tenta resolver tudo com a nossa própria força, a gente age como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo a nossa situação, como se Deus não estivesse pronto para nos socorrer quando nós recorremos a Ele. E como descansar em um mundo agitado? Qual é o verdadeiro descanso, então? Somente aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Em um mundo que diz que tudo depende de nós, esperar no Senhor é um ato de confiança. É reconhecer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, nós temos essa resposta, na verdade, um convite a todos nós que estamos cansados e sobrecarregados. Ele diz assim, Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados
e sobrecarregados. E eu darei a vocês, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outro conselho também que o Senhor nos dá, uma ordem, está em Hebreus 10, do 23 ao 25. Hebreus 10, do 23 ao 35. Vou pedir que a igreja leia junto comigo. Que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, assim como lá em Isaías, nós podemos vencer o cansaço que certamente virá sobre a gente, não só isolados, né? Então eu vou orar e vou até Jesus em casa, vou orar também, né? É importante. Mas aqui também nos chama a esse uns com os outros, né? Uns encorajando os outros, manter essa esperança, e como é importante termos pessoas para encorajar. Esperar ou descansar no Senhor não é um chamado à passividade, mas à confiança. Enquanto vivemos neste mundo, em obediência à sua vontade, Deus cuida daquilo que está além das nossas forças e da nossa capacidade. Então, descansar no Senhor, como eu disse aqui, né, não é ficar parado, mas é um ato de confiança. E é um desafio diário para a nossa alma que está sempre lutando e querendo fazer a própria vontade. Eu vou louvar um louvor que os irmãos possam cantar junto também. Minha alma está
tempestade, seu trovão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu vorei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vorei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós possamos descansar nele, sabendo que ele é Deus, que ele continua no controle. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a descansar em ti, Senhor. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Seu trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vorei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vorei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vorei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Amém. Vamos ficar no Ministério Louvor, vamos louvar. Mensagem clara, objetiva, expositiva, e com certeza falou ao meu coração, ao teu coração. A posição é nossa, de tomar uma posição diante de Deus, de descansar nele, né? Na verdade, o salmista Davi vai falar isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Antes ele vai falar assim: deleita-te também no Senhor, descansa no Senhor, né? E ele considerará o que deseja o teu coração. Que nesta noite, você que tem uma mensagem, você que está aí em casa, talvez vive uma ansiedade tremenda, um corre-corre tremendo, e muitas das vezes não colocamos diante de Deus a nossa vida. Que você nesta noite também possa refletir no que você ouviu, e se você anda ansioso, se você não tem aquele tempinho que precisamos ter para o nosso Deus, que você nesta noite entenda isso e se volte para Deus, deleita nele, descansa nele, coloca sua vida no altar do Senhor, e com certeza ele te fará prosperar. Vamos ficar de pé, irmão, vamos louvar, logo após termos encerrando o culto. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. E palavra abençoada nós podemos receber aqui nessa noite
e foi falado sobre a diferença de Deus para conosco. Esse louvor ele exalta e afirma que grande é o Senhor e digno de louvor. Vamos louvar? Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez diga: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém.
Vamos orar. Vamos fazer esse louvor, a nossa oração também. Mais uma vez queremos agradecer a todos os nossos irmãos presentes. Agradecer aos nossos visitantes que estão aqui. Muito obrigado. Volte sempre. É um prazer muito grande tê-lo conosco. Quarta-feira estaremos aqui novamente. E